Doutora Daniela, dentro dessa fase inicial, com você e mais um colega, enfim, com aquele receio, aquele medo de montar o próprio consultório, você já estava fazendo especialização e como que você também se despertou para esse é o momento de montar, esse não é o momento de montar? Como que foi essa questão para você? Sempre dá um medo, né? Se você monta, se você vai trabalhar em alguma clínica, se você vai montar. Eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo, porque eu sou do interior, mas eu fui devagar, fui conhecendo pessoas através da simpatia e um marketing forte, fui trabalhando tudo isso e conquistando os pacientes. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu acredito muito, eu tenho muita certeza em acertar, assim, uma força em acertar. Eu gosto de arriscar, eu gosto de empreender. Então, eu vou de cabeça no risco. Eu tenho prazer em arriscar. É o perfil do empreendedor, né? É o perfil do empreendedor, né? Já dei muitas cabeçadas também, Giancarlo. Nem tudo deu certo, muitas coisas eu errei, né? Muitas coisas eu acertei. Até eu ia te perguntar com relação a isso. Tu chegou até a comentar, Daniela, sobre os teus medos. Um até você comentou agora, talvez até que eu gostaria talvez que você complementasse um pouquinho mais, que a gente no começo dessa carreira tem medos, mas a partir dos medos também a gente arrisca. Só que, infelizmente, a gente talvez pode ter algumas frustrações com relação a isso. Então, qual foi talvez o teu principal medo e qual foi a coisa que tu acha que mais deu errado quando você foi tentar arriscar nessa fase? Na fase inicial, acho que o maior medo é montar um consultório começando do nada, numa cidade que você não conhece ninguém, que você não tem nome, que você não tem família rica para atrair pacientes para você. Eu vim de uma família simples do interior, numa cidade que eu considero cidade grande, e comecei do zero e arrisquei, mas acreditei e deu certo. Esse foi o maior medo, o medo de começar do zero num local em que você não conhecia ninguém, numa cidade sofisticada para uma menina do interior. Sim, imagina. E nessa fase, tu lembra de alguma coisa, talvez, Daniela, que tenha feito, que tu acha que não deu certo, ou que houve uma frustração com relação ao resultado que você esperava naquela época? Tu consegue lembrar, talvez, de alguma coisa? Não, eu tive muita sorte no começo, porque os pacientes foram aumentando, aí fui mudando, montando as minhas coisas próprias e a coisa foi crescendo. A minha maior frustração na odontologia não aconteceu no começo, aconteceu no durante. Quando eu convidei uma profissional que trabalhava para mim para ser minha sócia. E eu sempre fui gestora, sempre administrei. E foi aí que eu falhei. Entendi. Porque eu vi que não deu certo. Então, eu acabei separando a sociedade e montei novamente a clínica sozinha. E, de novo, sabe o que é engraçado, Daniela? De novo, tudo que a gente comenta, até que você está comentando agora, ou tanto de ter sócios, ou de ter sociedade, ou de ter equipe, tu concorda que, de novo, volta lá para aquela história da gestão, de saber como fazer, ou de talvez ditar as regras do negócio desde o começo para que não gere problemas, e que, de novo, a gente não tem conhecimento zero. Posso dizer, da mesma forma que você fez, levando cabeçadas, tive também auxílio de consultores e tal, mas é quase um acerto e erro, e que a gente poderia, talvez, se tivesse um pouco mais de instrução com relação a isso, acertar já de primeira, né? Sim, com certeza. Até complementando o Jean, nesse caso, um dos medos que acaba virando frustração dentro do processo é exatamente planejamento de carreira, né? Eles migram muito rapidamente aquele medo técnico de sair da faculdade e agora conduzir os próprios casos, enfim, as
próprias descobertas técnicas, mas daqui a pouco já vem a frustração de tô na carreira, não tô na carreira. Foi assim com você também, de alguma forma, ou não? Foi sim. Eu me senti... A insegurança, ela é natural, né? E agora, o planejamento dos casos, principalmente casos grandes, quando você sai da faculdade, você tem uma visão limitada das especialidades. E, de repente, aparecem casos grandes para você que você tem que ter uma visão geral de todas as especialidades para conciliar tudo. E você tem que fazer aquela cara de fino do paciente, como se você soubesse tudo. De 10 anos de formado, né? E você tem aquela insegurança dentro. Mas o que eu fazia? Eu fazia a cara de chique na frente do paciente e pedia um tempo e conversava com os meus professores, pedia sempre um auxílio para as pessoas que eu tinha muita confiança e montava planejamentos incríveis, e foi assim que eu fui aprendendo a planejar grandes casos para a clínica integrada. Mas eu sempre pedi ajuda. Não, isso hoje em dia é mais fácil, né? Em função das redes sociais e desses aplicativos de mensagem, isso facilitou. Eu também tive essa dificuldade no começo, porque eu fiz a minha formação em Curitiba e não fiquei na cidade, eu voltei para a minha cidade. Então, também daí tinha uma disparidade ainda maior naquela época. Hoje eu estou fazendo, então, agora metade do ano, 19 anos de formado, então tu acaba tendo dificuldades no começo que são exatamente as mesmas, entendeu?